Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse curso. Nessa aula a gente vai começar a nossa discussão sobre a divisão de treinamento. A gente está dentro de um módulo, vamos chamar assim, né? Dentro de uma parte abordando a programação de treino. Lembrando que na última aula a gente passou sobre a potenciação de fase, que basicamente seria eu estruturar as fases do meu treinamento, onde uma fase ela beneficiaria, ela potencializaria as adaptações das fases posteriores. E hoje a gente vai abordar como que a gente pode dividir da melhor forma possível os grupos musculares ao longo da semana, ao longo da frequência que o teu aluno treinar numa semana e como que a gente pode extrair o máximo de desempenho, o máximo de adaptação em relação à hipertrofia muscular e força muscular, que são as capacidades físicas e adaptações que a gente está discutindo nesse curso, e tudo isso reduzindo, dissipando entre sessões de treino a nossa inimiga, que é a fadiga. Tá? Então, principalmente, quando a gente pensa em dividir o treino, dividir os grupamentos musculares ao longo da semana, segunda eu vou treinar esse grupo muscular, terça esse grupamento muscular, quarta esse grupamento muscular e assim por diante. Quando eu penso nisso, eu estou pensando em completar o meu volume que eu estipulei lá no mesociclo, o volume que eu estipulei no microciclo, que foi dependente do mesociclo, ou seja, fazer esse volume que teoricamente ele está ali para, num longo prazo, gerar adaptação, mas também para eu amenizar, para eu diminuir e para eu dissipar essa fadiga e não ter um acúmulo de fadiga a longo prazo. Isso prejudicar os meus resultados quando eu penso em força e hipertrofia muscular. Tá? Pessoal, de antemão, a divisão de treino que eu vou escolher para o meu aluno, ela vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é a frequência de treinamento, que inclusive a gente já conversou. A frequência de treinamento, primeiramente, ela vai ser dependente da disponibilidade individual do seu aluno, disponibilidade individual, ou seja, disponibilidade única, específica do teu aluno e do volume necessário por o grupamento muscular que você estipulou, por semana que você estipulou lá no microciclo, por exemplo. Disponibilidade. Se o meu aluno pode só treinar 2 vezes na semana, 3, 4 vezes na semana, eu não posso fugir disso daqui. Se o cara pode treinar só 2 vezes na semana, como que eu vou fazer para distribuir os grupamentos musculares em 2 dias? Como que vai ficar a divisão? O cara treina 2 vezes na semana. Como que vai ficar a divisão? Full body. Sei lá, o cara treina segunda e quinta-feira. Por que eu não posso, ou talvez não seria tão interessante eu colocar um treino AB para esse cara? O que seria um treino AB? Treino A, um grupamento muscular, treino B, outro grupamento muscular. Porque esse cara fez um treino A, vamos supor que aqui é membro superior, peitoral, latíssimo dorso, deltoide, ele vai demorar 1 semana para retornar para esse treino aqui. Ou 1 semana para retornar para esse treino aqui. É muito espaçamento entre as sessões de treino. Richard, quer dizer que isso atrapalha a hipertrofia muscular? Não que talvez, vamos dizer assim, atrapalhe de forma direta, mas o que acontece? Se eu tenho um volume, uma quantidade de séries por grupamento muscular que eu estipulei na semana, e eu vou pegar lá os membros inferiores e eu vou distribuir aqui, por exemplo, nessa sessão de treinamento, pode ser que aqui tem um volume muito grande de treinamento, e daí você já sabe que quanto maior o volume, o quê? Naquele grupamento muscular específico, maior a chance, maior a possibilidade de acúmulo de fadiga. E daí se eu distribuir em 2 sessões de treinamento, eu vou estar dissipando a fadiga de uma forma mais aprimorada. Tá? Então, primeiro aspecto que vai influenciar na frequência de treino, e a frequência de treino influencia em como que eu vou dividir os grupamentos musculares ao longo da minha semana, é a disponibilidade do meu aluno. Meu aluno tem disponibilidade de treinar 2, 3 vezes na semana, treino full body. Até 3 vezes na semana a gente pode botar um ABG, que eu já vou passar com você. Seria um treino A, um grupamento muscular, treino B, outro grupamento muscular, treino G geral, full body. Tá? Seria uma ideia, seria interessante a gente utilizar esses 2 modelos aí de prescrição. Mas basicamente, primeiro, ela vai ser influenciada pela frequência que o teu aluno vai treinar. Essa frequência também vai ser influenciada pelo volume necessário que você estipulou lá no mesociclo e no microciclo. Tá? Se eu tenho que botar para o meu aluno um alto volume, uma alta quantidade de séries por grupamento muscular, por exemplo, 30 séries por grupamento muscular, é mais interessante, não é que é via de regra, mas é mais interessante eu diluir isso daqui, eu distribuir em mais sessões de treinamento. Se o meu aluno tiver essa disponibilidade, se o meu aluno disser para mim, cara,
Infelizmente, eu posso treinar só 3 dias na semana. Você não vai poder sair fora disso daqui, ó. É 3 dias na semana. 30 séries por grupo muscular, talvez você vai ter que pegar os 3 dias na semana e botar para ele fazer esse mesmo grupamento muscular, porque é um volume grande. Talvez isso daqui para o teu aluno pode ser um volume grande. E daí é mais eficiente você distribuir nos dias na semana que ele tem disponibilidade. Ah, Richard, o meu aluno ele tem disponibilidade de treinar 6 dias na semana. Então, você pode ficar à vontade de distribuir isso de uma forma melhor. Porque a gente sabe que quanto mais o volume é distribuído, menos tende a acontecer um acúmulo de fadiga. Lembra? Vamos lá. Depois eu vou passar com você a questão do treino full body, tá? Mas deixa eu te exemplificar aqui. Se eu boto um treino para o meu aluno executar, treino de peito, por exemplo. Tá, o cara vai executar 5 exercícios de peito. Aqui tem 6, né? O cara é ruim. 5 exercícios de peito, 4 séries cada um. Então 4 vezes 5, 20. 20 séries. E daí, nos outros dias na semana, ele vai treinar outros grupamentos musculares, ou seja, ele vai treinar peito só uma vez na semana. Peitoral, eu tô falando do peitoral maior, tá? Ele vai treinar só uma vez por semana. 20 séries jogadas aqui, ó, em uma sessão de treino. Agora, se esse cara faz, por exemplo, isso daqui, ó. Vamos colocar pelo menos 3 dias na semana. Então vamos botar aqui. Vamos pegar, deixar aqui, eu vou botar aqui no canto, ó. 1, 2, aqui fecha. 4, 8, 8, 8, 16, 8, 8, 32. Então ele vai treinar cada um 4 séries. Aqui ele vai treinar 3 e aqui ele vai treinar 3. Então, nessa sessão de treino aqui ele treinou 8, aqui ele treinou 7, 7. Eu acho que fecha mais ou menos os 20, né? 8, 7, 7, 14. Meu, cara, ruim, né? 8, 7, 7, 7, 14. Aqui 2, para fechar 6. Então aqui 6, 7, 7. O que eu estou fazendo aqui? Estou distribuindo esse volume de peitoral aqui, ó. 3 dias por semana. Antes ele fazia 20 séries num treino, agora numa sessão de treino ele faz somente 6. Na outra ele faz 7, na outra ele faz 7. E daí eu completo o volume de séries por grupamento muscular na semana. Richard, por que isso daqui talvez seja mais interessante? Porque antes ele fazia os 5 exercícios, as 4 séries de cada um numa paulada só. Ele chegava, principalmente da metade da sessão de treino para o final, ele já estava fadigado, cara, naquele grupamento muscular específico. Uma fadiga acumulada e, consequentemente, perda de desempenho. E daí, quando eu distribuo de uma forma melhor, de uma forma mais distribuída ao longo da semana, o que acontece? Eu minimizo esse acúmulo de fadiga, porque o cara vai lá, faz 6 séries no treino, fez 2 exercícios, cada um 3 séries, pronto, bateu as 6 séries. Segunda sessão de treino, o cara fez 3 séries no exercício de peito, 4 séries no outro, bateu as 7 séries, pronto. Não tem muitos exercícios, muitas séries daquele grupamento muscular específico. Tá? Então, quando a gente fala em treinar com altos volumes, uma alta quantidade de séries por grupamento muscular, alto no sentido de, até falando uma questão individual, alto para o seu aluno, não é alto para mim, não é alto para o meu aluno, é alto para o seu aluno, é mais eficiente a gente colocar uma frequência de treinamento superior se o seu aluno tiver a disponibilidade. Tá? Dias da semana treinados, que é outro aspecto que vai influenciar em como a gente vai dividir, né? Em como que a gente vai escolher a melhor divisão de treino para o nosso aluno. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos supor que o meu aluno ele só tem disponibilidade de treinar na segunda, 3 dias na semana, tá? Segunda, terça e quinta. Ó, segunda, terça e quinta. Ou seja, na quarta-feira ele não treina. Vamos supor que para esse cara aqui eu boto um treino full body. Ele treina 3 dias na semana, 3 dias na semana, vou botar um full body para esse cara, para ele repetir mais os mesmos grupamentos musculares, já que a frequência dele é menor. Beleza, tudo bem. Full body, full body, full body, full body, nos 3 dias na semana. O que vai acontecer? Aqui da segunda para terça ele não está deixando nenhum dia de recuperação. Lembrando que são os mesmos grupamentos musculares aqui, ó, da segunda e da terça. Da terça para a quinta ele deixa uma recuperação. Então, teoricamente, na quinta ele conseguiria produzir um desempenho superior nesse treino aqui, ó. Lembrando que é a mesma sessão de treinamento, tá? A mesma sessão de treinamento. Por quê? Porque ele está deixando uma recuperação aqui, se são os mesmos grupamentos musculares.
E daí, nesse exemplo, o que você poderia fazer nesse exemplo específico aqui? Você poderia botar um treino A, B, G para esse aluno. Como assim, Richard, um treino A, B, G? Um grupamento muscular na segunda, outro grupamento muscular na terça, outro grupamento muscular não. Aqui é um treino G, de geral, full body aqui, ó. Ou seja, ele vai treinar todos os grupamentos musculares 2 vezes na semana. O treino A, vamos supor aqui que é um treino de membro superior, treino B, membro inferior, e esse daqui que é o geral é o full body. Então aqui tem membro inferior e aqui tem membro superior. Então ele vai treinar os membros inferiores e os membros superiores 2 vezes na semana. Por quê? Porque aqui tem membro superior, só que aqui também tem membro superior. Aqui tem membro inferior, aqui também tem membro inferior. Tá? Então, para começo de conversa, eu indico que pelo menos, quando a gente pensa em divisão de treino por grupamento muscular, que a gente comece a pensar nessa divisão, pelo menos colocando para o seu aluno treinar 2 vezes por semana um determinado grupo muscular. 2 vezes na semana, esse é o mínimo que eu considero, mínimo, tá? 2 vezes na semana. Então, por exemplo, aqui você pode botar um treino ABG. Por que o treino ABG talvez seria interessante aqui? Porque ele treina membro superior, só que aqui, como não tem recuperação de uma sessão de treino para outra, ele faz o treino B, que aqui é membro inferior, ou seja, não vai ter um impacto negativo. A não ser se o teu aluno tiver a fadiga acumulada, mas não vai ter um impacto negativo aqui, ó, no treino B, porque aqui foi outro grupamento muscular. E daí aqui ele deixa o tempo de recuperação e faz o treino geral, que daí vai incrementar os dois. E daí na próxima sessão de treino, o que você pode fazer? Você pode começar com o treino geral. E daí, em vez dele começar no A e ir para o B, ele começa no B para o A. Então, por exemplo, vamos fazer assim. Ó, ele tem disponibilidade para treinar segunda. Ó, você inverte. Você começa com o B, depois com o A e aqui o G. Por que, Richard? O treino A não foi na segunda? Maior parte dos seus alunos, pelo menos eu creio, sábado e domingo eles descansam. E na maior parte das vezes, o teu aluno, na segunda-feira, ele tem uma recuperação superior. Por quê? Porque se ele treina até sexta, pelo menos a maior parte dos nossos alunos treinam até sexta-feira, eles têm sábado e domingo para recuperar do treinamento. E daí, eles tendem a ter um desempenho superior na sessão de segunda. E daí, como foi a sessão de treino, o treino A na segunda, na próxima semana eu posso inverter isso aqui, começar pelo B. Para mim não dá uma ênfase aqui, ó, no treino A. Richard, mas meu aluno, fim de semana, o cara vira à noite, não sei o que, vai pra balada, daí é outra história, daí você tem que considerar. Daí é questão de posicionamento, você sentar com o teu aluno, se posicionar, né? Nem vou falar aqui na questão de tentar intercalar essas duas rotinas aí, né? Treinamento e rotina de saideira. Mas vamos considerar aqui a questão de desempenho no treinamento. Você pode utilizar dessa forma também. É uma estratégia. Por exemplo, vamos supor que o teu aluno ele tem disponibilidade. Vamos pegar um caso bem difícil de acontecer, né? Mas teu aluno treina 2 vezes na semana e a disponibilidade dele é terça e quarta-feira, ou quarta e quinta, ou segunda e terça. O que acontece? Ele tem uma sessão de treino encavalada em cima da outra. Ele não tem um dia de recuperação. Se ele treina 2 dias na semana, eu não posso fugir muito de um full body. Eu tenho que aplicar um full body para esse cara. Por quê? Se eu fazer um treino A aqui, esse cara vai demorar muito tempo para voltar. Se eu fazer um treino A e B aqui. Se eu faço um treino full body, eu repito aqui. Richard, mas esse cara também vai demorar muito tempo, porque esse cara ele só tem disponibilidade de treinar num dia em cima do outro. Eu não tenho uma recuperação, eu não tenho esse cara treinando, fazendo o outro treino full body de forma mais espaçada. E daí para voltar para esse treino aqui, vamos pensar que isso daqui é segunda e quinta-feira. Então, último treino na quinta-feira, sexta, sábado, domingo, ele já volta para o treino de segunda. Ele já volta de forma mais rápida para o outro treino, que também é um treino full body, para outra sessão de treino. E daí quando o teu aluno ele tem essa disponibilidade bem restrita aqui, que é muito difícil a gente encontrar, mas pode ser que você já encontrou com o teu aluno, qual que é a estratégia que a gente pode utilizar para a gente bater o volume de séries por grupamento muscular na semana e não acumular tanta fadiga assim? Levando em consideração que eu vou aplicar um treino full body nesse cara, só que na última sessão de treino da semana, ele vai ter um prejuízo, vai ter uma perda de performance. Por quê?
pô, logicamente esse cara não vai recuperar o suficiente. A não ser que o volume de treino é muito pequeno de uma sessão de treino para outra e também ele não vai acumular fadiga. Daí tudo bem. Mas o que eu recomendo você utilizar, principalmente quando você estiver em fases onde você estiver aumentando a quantidade de séries por grupamento muscular? Você utilizar a última sessão de treinamento da semana com um volume, uma quantidade de séries por grupamento muscular aqui na sessão de treino superior em relação à primeira. Como assim, Richard? Vamos supor que você tem que bater com o teu aluno 15 séries por grupo muscular na semana, sendo que todos os outros grupamentos musculares é outra quantidade de séries, tá? Eu estou considerando um grupamento muscular aqui. E daí, se você utilizasse o full body de uma forma tradicional, você ia fazer isso aqui, ó. Você ia botar para o teu aluno, por exemplo, fazer 6 séries aqui e 7 séries aqui. Deixa eu ver. Não, né? Que 9. Cara, eu sou ruim de matemática, né? 6 mais 6, 12, 13, 14, 15. 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos botar 7 aqui. 8 e 7. 15 séries. Aqui ele bateu 15 séries. Só que o que vai acontecer? Basicamente o volume aqui está bem parecido, né? 7, 8 séries. Aqui ele fez um volume de treino, vamos supor que para o teu aluno é relativamente grande, e daí ele veio para cá e ele sofreu uma perda de performance. Agora, vamos supor que eu vou botar assim, ó, para o meu aluno executar 4 séries, e aqui ele vai executar 11. Levando em consideração que os mesmos grupamentos musculares que ele vai treinar aqui, ele vai treinar aqui. A gente está falando de, por exemplo, terça e quarta, quinta e sexta. Disponibilidade bem restrita do teu aluno. A gente está indo ao extremo, tá? Porque pode ser que você tenha alunos assim. Eu também já tive alunos assim que tiveram essa disponibilidade bem restrita. Ou até 3 dias em sequência. É tipo terça, quarta e quinta. Ou quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta. Em sequência, sem deixar tempos de recuperação. E daí, o que acontece se a gente colocar a maior parte do volume lá no último dia da semana, na última sessão de treino da semana? Como aqui ele vai ter a recuperação, ele vai conseguir se recuperar até voltar para a sessão de treino. Como aqui tem um volume de treino menor, olha a estratégia, como aqui tem um volume de treino menor, provavelmente ele vai conseguir recuperar de uma sessão de treino para outra. Provavelmente ele vai conseguir se recuperar. E daí você pode botar o maior volume na última sessão de treino da semana, porque daí ele tem um tempo superior para se recuperar. Mesma coisa se fosse 3 dias na semana. Então vamos pegar a mesma quantidade de séries por grupamento muscular, só que são 3 dias, um em cima do outro. Terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta. Ó, 15 séries. Então, por exemplo, você ia colocar assim, ó, para o teu aluno, 5, 5, 5. Claro que aqui a gente consegue distribuir melhor o volume. Mas o que você poderia fazer? Botar ele para executar 3 séries aqui, 3 séries aqui, lembrando que é o mesmo grupamento muscular que vai se repetir. E aqui botar 3, 6, 8, né? Ou não? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9. Aí, ó. Richard, por que a maior parte das séries estão aqui, ó? Porque aqui ele tem uma recuperação superior até chegar a isso daqui, ó. Então vamos supor que esse grupamento muscular era o peitoral. Era o peitoral. Aqui, ó, ele fez 3 séries. O volume é baixo, consequentemente o acúmulo de fadiga também é baixo. Ele fez a segunda sessão de treino. Teve acúmulo de fadiga? Pode até ter. Só que esse acúmulo foi baixo. E daí, no último dia da semana, que ele vai repetir esse mesmo grupamento muscular, ele fez 9. E daí, teve acúmulo de fadiga? Teve, só que daí, até voltar para essa sessão de treino aqui, essa fadiga já foi dissipada. Tá? Então são estratégias, levando em consideração que não existe a melhor divisão de treino para o meu aluno. Existe aquilo que é mais eficiente para o seu aluno, para a disponibilidade que ele tem e para o volume que você tem que distribuir ao longo dessa semana. Tá? Frequência de treino, dias da semana treinados e, principalmente aqui, o volume semanal por grupamentos musculares necessários. Isso daqui a gente já conversou, né? Quanto maior o volume, maior o nosso interesse em distribuir esse volume ao longo dos dias da semana. Então, por exemplo, teu aluno tem uma disponibilidade de treinar 6 dias na semana. Ele começou a fazer 30 séries por grupo muscular. Você notou que em 2 sessões de treinamento, realmente ele perde muita
muito desempenho, principalmente na metade da sessão de treino para frente daquele grupamento muscular específico. Você pode dividir em 3 desses 6 dias da semana, 3, 4, 5 ou até os 6. Você pode botar todo dia treino full body para o teu aluno, não tem problema. Eu vou te mostrar depois estudos que mostram na prática o treino full body versus uma rotina de treino tradicional, uma rotina de treino mais dividida, tipo fisiculturista aí. Você pode colocar dessa forma. É interessante para distribuir esse grupamento muscular ao longo dos dias da semana, minimizar a fadiga, completar o volume de treino que você programou e dissipar essa fadiga. Tempo de recuperação entre os grupos musculares treinados. Pessoal, quando a gente fala em colocar os grupos musculares, separar os grupamentos musculares para treinar nas sessões de treino, e quando eu penso na recuperação, será que é suficiente, por exemplo, na segunda, o meu aluno treinar peito, daí na quarta-feira, 2 dias depois, né, 2 seria terça-feira, 1 dia de descanso, ele volta na quarta-feira a fazer o peitoral novamente? Será que é suficiente 1 dia somente, ali terça-feira de recuperação, para ele voltar e fazer o peitoral? Será que ele não vai ter acúmulo de fadiga? Isso vai ser dependente, primeiramente, do tamanho do grupamento muscular treinado. Do tamanho. Quanto maior o grupamento muscular treinado em exercícios específicos, tende a ser o tempo de recuperação necessário superior. Por exemplo, quem nunca ficou dolorido por mais tempo num treino de perna, de membro inferior, em comparação com o treino de membro superior. Qualquer praticante aí de musculação sabe que realmente a gente precisa ter um tempo de recuperação superior, pelo menos na maior parte das musculaturas, em grupos musculares que são maiores. Por exemplo, quadríceps, isquiosurais, glúteo, são grupos musculares grandes, em comparação, por exemplo, com bíceps, com flexores do cotovelo, deltoide em relação à porção, tá pessoal? Não estou falando deltoide por completo, porque o deltoide, na verdade, se a gente for comparar o anterior, o acromial e o espinal, ou posterior, ele é maior em relação ao peitoral maior, tá? Mas eu estou falando de porções. Então, por exemplo, vou fazer séries direcionadas ou exercícios direcionados ao desenvolvimento do deltoide na sua porção acromial. Aí sim, é uma porção pequena, tá? É uma parte pequena do músculo. Então eu tenho que considerar isso na questão da recuperação entre os dias da semana. Quantas vezes que eu posso repetir esse grupamento muscular? Se eu botar um em cima do outro, se eu botar somente um dia, ali que nem na segunda e na quarta-feira, será que é o suficiente para me recuperar esse grupamento muscular? Talvez por um músculo do membro superior, bíceps, tríceps, peitoral, talvez seja o suficiente, mas para um exercício para um músculo dos membros inferiores, quadríceps, por exemplo, não seja o suficiente. Aí você tem que avaliar. Outra questão que vai influenciar é a capacidade oxidativa do músculo. Músculos que têm uma disposição, uma concentração maior de fibras do tipo 1 tendem a ter uma recuperação superior em comparação com outros músculos que apresentam uma concentração maior de fibras do tipo 2. Por quê? Músculos que têm um predomínio de fibras do tipo 1, o que tem? Tem mais vasos sanguíneos, então chega às células do sistema imunológico mais facilmente para reparar o dano tecidual ali na estrutura do sarcômero, do tecido muscular, da membrana. Tá? O processo ele é mais facilitado nos músculos que contêm uma alta disposição de fibras do tipo 1 em comparação com os músculos que têm uma concentração maior de fibras do tipo 2. Tem menos estresse metabólico durante a sessão de treino, porque logicamente a gente já viu que toda a limpeza do hidrogênio, né, e outros produtos metabólicos é mais facilitada, porque também tem aí uma atividade enzimática melhorada, tem uma chegada facilitada do oxigênio, tá, que são questões que fazem com que esse músculo tenha uma recuperação mais facilitada. A adaptação ao efeito do ataque repetido, tá, de nada adianta eu considerar somente a questão do tamanho do músculo e da capacidade oxidativa, e aqui vai entrar também a questão da resistência muscular, né? Indivíduos que são treinados a nível de resistência muscular realmente e aptidão cardiorrespiratória, eles conseguem recuperar melhor de uma sessão de treino para outra, tá? Isso aqui é muito importante também, naquele músculo específico. E outra questão que a gente tem que considerar é a adaptação. Adaptação a nível de dano celular. Logicamente, a gente está falando aqui, pessoal, quando eu falo de recuperação de um grupamento muscular e outro, a gente está falando de acúmulo de fadiga, mas eu estou me referindo a dano celular principalmente e reabastecimento dos estoques de glicogênio muscular, que isso daqui vai impactar no desempenho.
tá? O próprio dano celular, ele reduz, como a gente viu, a capacidade da musculatura esquelética de repor o glicogênio muscular. Então, basicamente, são mecanismos que eles podem estar andando juntos ali, tá? Mecanismos que vão contribuir para a perda de desempenho, para a perda de performance, tá? Então, o quanto esse grupamento muscular específico do meu aluno está habituado a esse esquema, essa seleção de exercícios, essa ordem de exercícios, essa cadência, esse peso que eu estava utilizando. Porque o efeito do ataque repetido, como a gente já viu, ele é muito específico às variáveis do treinamento que eu estou colocando para o meu aluno. Quando principalmente eu mudo a sessão de treinamento, eu mudo as variáveis, mesmo que muitas vezes o volume, a quantidade de séries por sessão de treinamento não seja superior, a gente verifica que muitas vezes o dano celular é superior porque o grupamento muscular ou a nível de célula muscular não está adaptado àquela manipulação de variáveis, aquele estímulo específico do treinamento. Só o fato de eu manipular algumas variáveis, eu posso gerar um dano muscular superior. A questão é o seguinte: por quanto tempo você está botando o teu aluno para fazer esse treinamento específico nessa seleção de exercícios, nessa ordem específica, utilizando essa cadência específica, com esse tempo de recuperação? Por quanto tempo? Isso vai impactar na questão da adaptação ao efeito do ataque repetido. Pode ser que você mudou recentemente a sessão de treino do teu aluno, mesmo que você não tenha aumentado a carga de treinamento, não a nível de peso, a nível do como um todo, mas você aumenta substancialmente o dano celular. E daí esse músculo vai demorar mais tempo para se recuperar. Você tem que considerar isso também. Outra questão, que nem eu falei para vocês, né? Volume e variáveis na sessão desse grupamento muscular. Se eu estou aumentando a quantidade de volume na minha sessão, então, por exemplo, antes era 5 séries naquele grupamento muscular específico na sessão de treinamento, eu agora aumentei para 7, 10 séries, também tende a ter mais dano celular e ele precisa se recuperar mais, precisa de um tempo superior em relação a dias para ele se recuperar mais até ele voltar a se treinar novamente, tá? Até ele voltar a treinar novamente. E lembrando, pessoal, que essa questão do efeito do ataque repetido, ela muitas vezes acontece de maneira muito rápida, tá? Então, no início, quando você altera as variáveis, você muda, por exemplo, o treino do teu aluno, né? O pessoal acha que mudar treino é mudar exercício, mas mudar treino é mexer em qualquer variável ali da prescrição da sessão de treinamento, tá? Pelo menos ali na primeira, na segunda sessão de treino, é normal o teu aluno ele ter um dano celular aumentado. Tá? Até porque a gente já sabe que na segunda sessão de treino, fazendo aquela mesma rotina de treinamento, o dano muscular ele é substancialmente menor em relação à primeira. Então ocorre uma adaptação muito rápida. Mas principalmente você tem que ter em mente que nas primeiras semanas que você aplicar, mudar o treino do teu aluno, não só a nível de exercícios, cadência, ordem de exercícios, mas das variáveis do treinamento como um todo, quando você alterar essas variáveis, o teu aluno ele tende a ter um dano superior. Tá? Então, Richard, beleza. Você me disse que todas essas questões vão influenciar no tempo de recuperação de determinado grupamento muscular específico. Como que eu vou saber o tempo de recuperação entre um grupamento muscular e outro que eu vou colocar para o meu aluno em relação à divisão de treino? Pô, será que em exercícios de membros inferiores, onde o meu aluno vai treinar a perna, será que eu preciso deixar um tempo de recuperação superior, um tempo de recuperação em dias? Então esse cara vai treinar a perna na segunda, ele vai treinar a perna na quarta ou quinta. Será que 2 dias, terça e quarta, é suficiente para esse cara se recuperar para o treino de perna? E para responder essa pergunta, caso você tenha, e eu acredito que tenha, porque também foi uma dúvida minha quando eu comecei a estudar, uma resposta prática seria você testando. Richard, como assim testando? Testando, na prática, amigo. Cara, bota uma sessão de treino para o teu aluno fazer. Beleza. Daí naquela mesma semana você vai repetir a mesma sessão de treino. Com a mesma ordem, com a mesma manipulação das variáveis. Mesmo peso, cadência, tempo de recuperação, mesmo tudo. Exatamente igual. Porra, fui lá na quinta-feira e repeti a mesma sessão de treino de perna, por exemplo. Teu aluno perdeu performance? Ele perdeu, acumulou fadiga? Como assim, Richard? Ele teve que reduzir o peso perante aquele número de repetições que você estipulou? Ou ele reduziu o número das repetições com aquele peso que ele estava utilizando? Ah, não reduziu, beleza. Então, tecnicamente, teoricamente, ele está recuperando o suficiente. Ah, não, Richard, ele teve uma perda de performance. Na verdade, pessoal, quando a gente considera aqui, ó, vamos pegar uma semana de 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos tirar o sábado aqui, tá?
O teu aluno, ele tende, não é que isso vai acontecer, mas pelo menos lá nos dias finais aqui da semana do teu aluno, dele completar a semana, aqui ele tende a ter uma perda de performance. Ele tende, por quê? Porque ele está, basicamente, mesmo que eu dou tempo de recuperação suficiente entre os grupamentos musculares, como ele está fazendo uma sessão de treino até atrás da outra, ele tende, até não só pela questão de treinamento, mas até pela questão cognitiva, social, né, psicológica do teu aluno. Pô, teu aluno, né, não é uma máquina, ele vive uma rotina, ele vai para o trabalho, né, tem um nível de estresse emocional e na prática, a gente vê que nos dias que estão mais perto aqui do final de semana, ele tende a ter uma perda de desempenho superior. Ele tende. Então, já fique sabendo que ele vai ter uma perda de desempenho. Agora, quando você verifica uma perda de desempenho muito grande, refazendo o mesmo treinamento, aí é sinal que realmente você não está dando um tempo de recuperação suficiente para aquele grupamento muscular. Então, você vai primeiramente se basear nisso daqui, tamanho do grupamento muscular. Capacidade oxidativa, geralmente músculos dos membros inferiores eles tendem a se recuperar mais rápido, mas a gente não pode considerar que é todos os grupamentos musculares. Faz quanto tempo que você mudou as variáveis, a sessão de treino do teu aluno? Isso você tem que considerar também, e a questão de todas as variáveis. Tá? Você está aumentando o volume, faz muito tempo que você aumentou o volume na sessão de treino do teu aluno, né? Sessão de treino específica. Outra questão que você tem que considerar também, tá? Então, primeira questão é testando o teu aluno. A segunda questão é pelo nível de dor muscular de início tardio. DMIT, dor muscular de início tardio, que a gente viu no nosso módulo de hipertrofia muscular. Richard, o meu aluno, necessariamente ele tem dor muscular de início tardio com dano celular? Não necessariamente. Tem indivíduos... Na verdade, todo treino gera dano celular, só que pode ser que o teu aluno não tenha uma dor muscular significativa de início tardio. Isso pode acontecer. Tá? Até porque acontecem modificações, adaptações perceptivas a nível de dor. O teu aluno começa a perceber menos dor em relação àquela mesma experiência, aquele mesmo dano celular. E daí pode ser que o teu aluno ele não tenha uma dor perceptível, uma dor muscular de início tardio, mesmo com um nível significativo de dano celular. Mas qualquer treino vai gerar dano celular. Tá? Mas você pode avaliar essa questão de DMIT com o teu aluno. Tá? Pergunta para o teu aluno, faz uma escala. Pergunta ali no WhatsApp para o teu aluno. Cara, beleza, fizemos o treino ontem, como que tu tá hoje? Porra, cara, tô destruído, velho. Não consigo nem andar, velho. Beleza. Amanhã você pergunta pro teu aluno, e aí, como que tá? Pô, cara, agora, parece que tô recuperando, já tô melhor, mas ainda tô sentindo, cara. Tô sentindo dor. Beleza, no terceiro dia. Teu aluno, porra, cara, ainda tô sentindo um pouquinho ainda, tô sentindo um pouquinho. Isso é subjetivo a que ele não se recuperou de forma completa ainda. Levando em consideração, pessoal, que ele pode ter dano celular e ele não ter a dor muscular de início tardio, mas é um aspecto que você pode se basear. Tá? Primeiro aspecto que a gente vai se basear é no teste. Então, o aluno reduziu um desempenho de forma muito significativa, replicando a mesma sessão de treino, ele teve, é sinal que ele não recuperou o suficiente daquele grupamento muscular até você repetir. Teu aluno, ele teve uma dor muscular, você treinou ele com dor muscular de início tardio, é sinal que não houve uma recuperação suficiente. Tá? Então, principalmente esses dois aspectos aí, você pode utilizar na sua prática. Mas, como eu falei para vocês, e eu posso dar uma sugestão aqui, eu disse para vocês que, pelo menos, pensando aí em distribuição dos grupamentos musculares na semana, no mínimo, eu recomendo você treinar cada grupamento muscular no mínimo 2 vezes na semana, tá? No mínimo. 2 vezes na semana. Então, pensando aí, se o seu aluno for fazer um treino de membro inferior, treino de perna, clássico, tá? Vamos considerar o clássico aqui, o cara vai treinar membro superior completo. Então, quadríceps, isquiosurais, gastrocnêmio, sóleo, glúteo, até pode estar envolvido ali eretores da espinha, reto abdominal. Completo, tá? Então, ele vai treinar aqui. Vamos supor, aqui é a segunda, ele vai fazer o treino de membro inferior. E daí você pode botar onde o treino de membro inferior? Por exemplo, na quinta ou na sexta-feira. Por que, Richard? Porque se eu botar na quinta, ele tem um tempo de recuperação, 2 dias, terça e quarta.
E ele volta a fazer o treino na quinta, ele vai recuperar onde? Na sexta, no sábado e no domingo. E daí na segunda ele volta para cá. Ou seja, basicamente, mais ou menos o mesmo tempo de recuperação que eu estou dando para esse cara aqui, ó. Eu estou dando aqui, ó. Tá? Então, na verdade, um não fica muito perto e o outro nem muito longe. Ou também eu posso botar na sexta, que daí vai acontecer isso daqui, ó. Aqui eu tenho... Vamos apagar esse aqui, tá feio pra caramba, nem eu estou entendendo o que eu estou escrevendo aqui. Vamos botar aqui, ó. Eita! Fica nervoso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ó, segunda e sexta. Por quê? Porque aqui ele vai ter dia de recuperação terça, quarta e quinta. E daí ele vai recuperar, depois aqui, ó, da segunda sessão de treino de perna na semana, ele vai recuperar sábado, domingo. E daí ele volta para fazer segunda esse treino aqui. A diferença aqui é que é final de semana, né? Final de semana, né? Não sei qual é a rotina do teu aluno, daí você tem que verificar na anamnese também. Mas se for, se for o teu aluno que ele fica, sei lá, descansando no final de semana, a maior parte do tempo deitado, talvez seja interessante, tá? Que é um aspecto individual também que você tem que considerar. Tá vendo, ó? Quanta coisa influencia na divisão de treino por grupo muscular na semana? Bastante, né? E bastante profissionais também não levam em consideração esses aspectos. E agora, você que sabe disso, você pode se considerar diferenciado da grande maioria dos profissionais. Pessoal, agora a gente vai começar a conversar, então, sobre a disponibilidade individual do teu aluno. Bom, a gente já viu que a frequência de treinamento ela é um aspecto que vai influenciar diretamente na minha escolha de dividir os grupamentos musculares na semana, ao longo dessa semana. Então, vamos pegar exemplos aqui de indivíduos que podem treinar, por exemplo, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 dias na semana, 6 e 7 dias na semana, para a gente verificar, talvez, quais que seriam as opções mais interessantes com esses alunos a nível de distribuir esses grupamentos musculares, tá? Aluno que tem disponibilidade de treinar 2 a 3 vezes na semana. Qual que é a minha recomendação? Primeira, full body. Full body, por quê? Porque esse cara, no mínimo ali, ele vai estar fazendo 2 vezes na semana, os mesmos grupamentos musculares. Se ele treina 2 vezes na semana, se ele treina 3 e eu botar um full body, ele vai estar repetindo 3. Ok. Em 3 vezes na semana, ainda a gente pode utilizar um modelo ABG, que eu já te mostrei. O que é o ABG? A, um determinado grupamento muscular, treino B, outro grupamento muscular, treino G, geral, full body. Repete os dois. E na outra semana, posso começar no B. B, A, G. Outra semana, A, B, G. Outra semana, B, A, G. E assim por diante. E assim por diante, tá bom? No treino full body, pessoal, existe sim como eu já falei para vocês, isso daqui eu já conversei com vocês, tá? Já estou me adiantando aqui. Mas existe sim um benefício em utilizar o full body. Por quê? Porque eu posso distribuir esse volume melhor ao longo da semana. Então aqui eu trouxe o exemplo de um cara que treina 5 dias na semana, só que 2 vezes na semana, segunda e quinta, ele faz o treinão de membro inferior. Então a gente tem exercício lá, agachamento, leg press, terra, flexora, cadeira solear. Então, membro inferior como um todo, geralzão, tá? Segunda e quinta. Esse cara faz 5 séries de cada exercício. Totalizando ali, ó, qual que é o volume semanal por grupo muscular desse cara? 20 séries de quadríceps, 20 séries de isquiosurais, 30 séries de glúteo máximo e 10 séries de panturrilha. No caso aqui, sólio, né? Volume de séries na sessão por grupo muscular. Então, nessa sessão aqui e nessa sessão aqui. 10 séries de quadríceps, 10 séries de isquiotibiais, então lá era 20, dividindo as duas. Beleza. Como que fica esse treino sendo dividido ao longo da semana? Então esse cara tem uma disponibilidade de treinar 5 dias na semana. Como que ficaria essa distribuição de uma forma mais eficiente? Segunda, ele faz o treino de membro inferior, terça membro inferior, quarta membro inferior, quinta membro inferior, sexta inferior. Todo dia o mesmo grupamento muscular. Qual que foi o volume de séries na semana? Quadríceps, 20 séries, isquiotibiais, 20 séries, glúteo máximo, 30 séries, panturrilha, 10 séries. A mesma coisa que estava antes. A diferença é que eu distribuí esses grupamentos musculares de uma forma mais distribuída ao longo dessa semana. Então, por sessão de treino, aproximadamente, nesse exemplo que eu estou te dando, o cara fez 4 séries de quadríceps. Antes ele fazia 10, agora é 4 séries de quadríceps, 4 de isquio, 6 de glúteo, e 2 de panturrilha. Olha a diferença. 10 séries para 4 séries na sessão de treino. É uma diferença absurda.
Essas 10 séries aqui que antes ele fazia, aqui ele estava fazendo 4, aqui 10. Ou seja, as 6 últimas séries vão sofrer uma perda de desempenho que aqui não vai sofrer. Ele está metendo 10 séries só numa sessão de treino. Tá vendo? A questão da eficiência do full body é muito eficiente a gente utilizar o full body, mesmo com alunos que treinam que têm disponibilidade de treinar numa frequência alta. Alunos que treinam 5, 6 dias na semana, não tem problema se utilizar o full body. Inclusive, a gente tem estudos mostrando isso, comparando o treino full body com rotinas de treinos divididas. Treino típico de fisiculturista. Então o que fizeram aqui, por exemplo? Eu vou estar deixando esse artigo aqui embaixo, em conjunto com outros aqui, que também avaliaram essa questão do full body, para você verificar essas questões. O que fizeram aqui nesse estudo, por exemplo? Pegaram indivíduos treinados, uma média de 3 anos que estavam treinados no treinamento resistido, dividiram esses grupos de forma aleatória no grupo 1, que fazia o treino em rotina dividida. Então, cada dia ele fazia um determinado grupo muscular específico. Treino típico de fisiculturista. Segunda, vamos lá. Peitoral, terça. Treinava, sei lá, perna. Quarta, treinava dorsal. Cada sessão de treino, um grupamento muscular diferente. E ele retornaria a realizar esse mesmo grupamento muscular só depois de uma semana. Então, aquela rotina típica de fisiculturista. Os caras têm um dia para treinar deltoide, um dia para treinar peito, um dia para treinar costa. Não estou falando que está errado. A gente vai analisar aqui se tem benefício ou não. E daí, eles compararam outro grupo que fez a mesma quantidade de séries por grupamento muscular, bem no exemplo que eu te dei aqui anteriormente, ó, mesma quantidade de séries por grupamento muscular na semana, só que daí eles distribuíram ao longo da semana. Ou seja, todo dia o cara treinou peito, todo dia o cara treinou perna, todo dia o cara treinou costa. Só que, claro, eles foram mudando os exercícios, eles não mantiveram mesmo para não gerar uma monotonia. Mas eles treinaram peito todo dia, costas todo dia, isquios, tibiais, quadríceps todo dia. Ô louco, Gil, mas como assim? Já pensou se você chegar pro teu aluno, cara, você vai treinar perna todo dia, velho, perna todo dia. Então não vai querer. Mas pensa que distribuído dessa forma, como eu te disse, vai gerar um acúmulo de fadiga menor. E também é mais distribuído, o teu aluno, sei lá, não vai ter que fazer 5 séries de quadríceps, não vai ter que fazer 4 exercícios, né? Aquela coisa que é um atrás do outro, tem uma fadiga acumulada grande. E daí, quando a gente analisa os resultados, aqui ó, o que eles fizeram? Primeiramente, eles analisaram o volume load, tá? Quantidade de séries, pessoal, foi a mesma nos dois grupos. O pessoal que fez a rotina de treino dividida e os caras que fizeram o treino full body. Quantidade de séries por grupo muscular na semana foi a mesma. Só que daí, quando a gente verifica o volume load, quantidade peso vezes a quantidade de séries e repetições, o que eles verificaram? Que quem fez o treino full body, ou seja, treinou os mesmos grupamentos musculares todo dia, tiveram um volume load superior em relação ao grupo que fez a rotina de treino dividida. Isso daqui já era de se esperar. Por quê? Porque o cara que fez peito um dia na semana, o cara fez 5 exercícios de peito. Porra, 5 exercícios, um atrás do outro. O cara vai retornar, o cara vai voltar a fazer isso só depois de uma semana. E, principalmente que da metade para o final da sessão de treino, como eu já te falei, ele vai ter uma perda de desempenho. Uma perda no quê? No peso utilizado para fazer o número de repetições, repetições utilizadas para fazer com aquele peso. Em comparação, os caras que dividiram melhor essa quantidade de séries por grupamento muscular ao longo das semanas. Então, por exemplo, aqui foi 5 exercícios, 4 séries de cada um. Por exemplo, tá? Não estou dizendo que foi o que eles estudaram ali, só estou dando um exemplo. 5 séries, aqui deu 20 séries. Porra, vou diluir as 20 ao longo da minha semana. Cada sessão, por exemplo, o cara vai fazer 5, em vez de 20 numa sessão, cara. Distribuo melhor, diluo, minimizo o acúmulo de fadiga. E daí, quando eles analisaram a área de secção transversa do bíceps, do tríceps e do ácido lateral, foi superior nos 3 e na força muscular também, nos grupos que foram testados. Aqui, ó, na força muscular, se eu não me engano, na remada, testaram, no agachamento com barra nas costas e um RM no bench press, no supino. Eles avaliaram um RM pré e pós. Também deu superioridade para o grupo que fez o full body. Ah, Richard, mas se eu botar o meu aluno para fazer um full body
eu não vou estar dando tempo de recuperação, porque todo dia ele vai treinar o mesmo grupamento muscular. Se eu pego o meu aluno, que ele está habituado a fazer 10 séries por grupamento muscular, numa sessão de treino, e eu boto esse cara para fazer 4 séries, você acha que esse cara não vai recuperar de um treino para o outro? O cara está habituado a fazer 10 naquele grupamento muscular específico, ele passa a fazer 4 só. Lembra que eu te falei que o acúmulo de fadiga, o dano celular, né, a depressão de glicogênio vai ser dependente da quantidade de volume. Se agora eu faço um volume menor, tem menos dano celular, tem menos depressão de glicogênio. Consequentemente, o tempo de recuperação necessário para ele voltar a fazer aquele grupamento muscular também é menor. E daí esse cara consegue voltar na outra sessão e fazer as séries, até bater a quantidade de séries por grupamento muscular na semana. E é o que esse estudo mostrou, inclusive outros estudos, inúmeros estudos aí, que avaliaram o treinamento full body versus uma rotina de treino aí dividida, uma rotina de treino mais comumente utilizada por fisiculturistas. Não que é errado, cara, não tem errado e certo aqui, tem estratégias, velho, estratégias. É uma estratégia principalmente quando você tem um grande volume, uma grande quantidade de séries por grupamento muscular. Daí você pode diluir, você pode botar mais treinos full bodies por seu aluno. Na verdade, não precisa ser todas as sessões de treino full body. Ah, meu aluno tem disponibilidade de treinar 6 dias na semana. Todo treino vai ser full body a partir de agora. Só porque ele treina com volume alto vai ser full body. Não, pode ser 3, 4 delas, 2 delas pode ser full body. Uma que seja, para ele conseguir diluir melhor, distribuir isso ao longo da semana. 4 dias por semana. Como eu falei para você, você pode utilizar o full body ou utilizar o modelo AB. AB, membro superior, membro inferior. Vamos supor que o teu aluno treina segunda, terça, daí ele descansa na quarta, treina quinta e sexta. AB, AB segunda, terça, AB quinta, sexta. Você pode utilizar também. O treino, a divisão de treino AGBG. O que é AGBG? A um grupo muscular específico, por exemplo, membro superior. G, geral, full body. B, outro grupamento muscular, membro inferior, por exemplo. G, full body novamente. Quarta opção, ABCG. O que seria o ABCG? Seria eu dar ênfase em 3 grupamentos musculares. Olha que legal. 3 grupamentos musculares e botar um treino geral aqui. Onde esse treino geral vai repetir os exercícios, ou vai repetir os grupamentos musculares desses treinos aqui. O que poderia ser o ABC, por exemplo? Clássico, né? Aqui peitoral, aqui perna e aqui costas. Poderia ser. E aqui no treino G ele repete. Só que o que vai acontecer? Como no treino G ele está repetindo o que ele fez no treino C, pode ter um certo acúmulo de fadiga. E daí você faz o quê? Na próxima semana você inverte isso. Você bota o G na frente, ABC. E daí como ele treinou aqui, ó, no treino G, como ele treinou no... Como agora o A vem depois do G, é o A que vai sofrer a maior perda, o maior acúmulo de fadiga. Ou não, aqui vamos supor que tem um dia aqui no meio, né? Ele treina ABC, CG. E daí, na próxima semana você pode inverter, botar o C para cá e o G para cá. Então ele vai treinar o geral aqui e o C aqui. Também pode ser feito dessa forma, tá? Para não dar prioridade, para não acumular fadiga só um determinado grupo muscular específico ao longo de um mesociclo de treinamento, por exemplo. 5 dias na semana. Todos os anteriores que a gente já discutiu pode ser utilizado, inclusive o full body pode ser utilizado, inclusive como o estudo mostrou ali. E tem algumas divisões mais específicas daí que você pode utilizar. Por exemplo, o AGBGC seria o ABC com 2 gerais no meio, que é uma divisão interessante também, porque eu estou dando ênfase em grupos musculares, só que também eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando treinos gerais, treinos full body no meio. Estou colocando treino full body para distribuir esse volume. AGBGG, então aqui tem dois full bodies e aqui tem 3, né? 3 full bodies em 3 dias da semana. Pessoal, os full bodies, como eu já falei para vocês, Richard, como que eu coloco, o que vai depender eu botar mais treino full body ou menos treino full body? Como eu falei para vocês que é interessante a gente utilizar full body, principalmente pensando em quando a gente progride muito a quantidade de séries por grupamento muscular.
E daí, quando a gente pensa num alto volume de treino, quanto maior o volume de treino, é mais interessante utilizar mais full bodies. Então a quantidade de full bodies vai ser dependente aí do volume de treino. ABC, GD, então o D poderia ser outro grupamento muscular, por exemplo. Aqui então eu posso fazer a famosa divisão do treino de perna, né? O pessoal gosta de chamar, divisão de treino de perna. Então, treino A, sei lá, peitoral, cadeia anterior de músculos superiores. Treino B, treino de membro inferior com ênfase em quadríceps, ênfase em quadríceps. Então aqui vai ter mais extensão de joelho, vai ter maior recrutamento do quadríceps. Treino C, dorsal. Treino G, geral. Treino D, o quê? Membro inferior com ênfase em posterior, com ênfase em isquiosurais. Pode ser também. Pode ser também. Vai depender da sua prioridade. Logicamente, a prioridade e o volume de treino que você tem que treinar naquele grupamento muscular específico. 6 dias por semana, todos os anteriores, full body, A, G, B, G, C, G. Isso aqui tá tipo código Morse, né? Umas letras nada a ver. Tipo código Morse não, como que é? É tipo aqueles... Aquela fita do DNA, né? A, U, G, não sei das quantas, que eu passei lá com você no nosso módulo de hipertrofia. Tá meio estranho isso aqui, mas tudo bem. Ó, ABC com 3 gerais no meio, também é uma opção. Ó, AB, AC, GA. O que eu fiz aqui? Eu repeti 3 vezes o treino A. Richard, como assim? Você repetiu 3 vezes o treino A? Você está dando ênfase nesse grupamento muscular? Na verdade, que vamos supor que no treino A, sei lá, é treino de perna no teu aluno. Vamos supor que o teu aluno ele tem que cumprir um volume, uma quantidade de séries por grupamento muscular maior. Daí você pode fazer o quê? Você pode colocar mais treino A para ele, que é o treino de membro inferior. Ou poderia ser outro grupamento muscular também. Estratégia, uma estratégia. Então esse grupamento muscular, por exemplo, ao longo de todos, em comparação com os outros grupamentos musculares, é o grupo muscular que maior necessita de volume para me distribuir ao longo da semana. E pode ser interessante eu colocar mais treinos daquele grupamento muscular. GAB, ACB. Aqui também, ó, coloquei 2 treinos A com o G. ABC, e daí o clássico, né? A, B, C, D, E, F. Aqui, nesse treino A, B, C, D, E, F, na verdade, não preciso de cada letra dessa ter um grupo muscular específico, para mim fazer só um grupamento muscular, mas eu posso dar ênfase. Então, por exemplo, né, a questão da ênfase. Aqui o treino B pode ser um treino de membro inferior com ênfase em quadríceps ou ênfase em isquiosurais. O treino D, sei lá, pode ser um treino também de membro inferior com ênfase em quadríceps ou os isquiosurais. O treino E pode ser um treino de membro superior mais voltado em deltoides, por exemplo, pode ser uma opção. Treino F, treino, sei lá, de core, pode ser também, tá? Tudo vai depender da quantidade de volume que você tem que distribuir ao longo dessa semana. 7 dias na semana, que seria o máximo aí, né? E também levando em consideração que o teu aluno, ele pode ter a disponibilidade de treinar mais de um dia na semana. Louco, Richard, mais de um dia na semana, sim. Quando a gente tem um alto volume de treino, e quando o aluno tem a disponibilidade de fazer isso, daí, né, principalmente atleta, né, tem essa disponibilidade, é interessante sim a gente fazer mais sessões de treino. Richard, quer dizer que é melhor o cara treinar, sei lá, 10 vezes na semana? Porra, vai ter 3, 4 dias que o cara vai treinar 2 vezes na semana? Pode ser interessante se o volume de treino for alto também. Que daí a gente consegue distribuir melhor. Por quê? Porque esse cara, por exemplo, faz um treino de manhã e lá no final da tardezinha faz outro treino. A gente deixa um período maior de 8 horas, tá? Que seria um adequado. Faz de manhã e lá no finalzinho da tarde o cara faz outra sessão de treino, por exemplo, de outro grupamento muscular, para não ter tanta interferência assim. E daí, por exemplo, ele pode dormir ali no meio, ele pode comer, ele pode ter um reabastecimento parcial, né, dos estoques de glicogênio ou completo dos estoques de glicogênio. E daí ele fazer outra sessão de treino também pode ser interessante, mas para alunos que têm disponibilidade. Ou ele fazer um treino de predomínio aeróbio, também pode ser feito, desde que não haja interferência entre os grupamentos musculares treinados. Tá? 7 dias da semana, então o meu aluno pode fazer, eu posso botar gerais, treinos gerais, eu posso incrementar nos 7 dias da semana, como também eu posso fazer o famoso A, B, C, D, E, F, G. E aqui esse A, B, C, D, E, F, G, eu não indico que cada dia na semana seja um grupo muscular diferente,
né? Como eu falei para você, todas essas divisões de treinamento, pelo menos eu indico, se você for utilizar alguma delas, que você treine o mesmo grupamento muscular por pelo menos 2 vezes na semana. Beleza? Minha recomendação. Na próxima aula a gente vai começar a discutir sobre a potenciação pós-ativação, que é uma estratégia que nós podemos utilizar na parte preparatória das sessões de treinamento. Creio que agora você entendeu os aspectos básicos relacionados a uma divisão de treino. Logicamente, pessoal, isso vai ser muito dependente, não só dos fatores que eu coloquei aqui, tem outros fatores que vão influenciar também. Questão de preferência do teu aluno também pode influenciar, questão de carga psicológica pode influenciar também. O meu aluno está no momento de deload. É interessante utilizar uma frequência de treinamento menor. É interessante também, eu não preciso fazer esse cara treinar tantos dias por semana. E daí também eu posso distribuir melhor esses grupos musculares da semana. Ou, como o volume de treinamento é menor, por grupamento muscular, também eu não preciso repetir tantos esses grupos musculares como antes eu repetia. Também pode ser. Então existem inúmeras variáveis que vão influenciar nessa divisão de treino. Mas, creio eu que eu consegui atender essa questão. Se você tiver alguma dúvida, eu te peço por gentileza, mande aqui embaixo, que eu vou ter o prazer em estar te ajudando. Se tudo que eu passei até agora não consegui solucionar as suas dúvidas por completo. E na próxima aula a gente vai começar a discutir sobre esse tópico que é muito interessante, principalmente quando a gente fala quando a gente entrar lá na nossa etapa da prescrição da própria sessão de treino, beleza? Te vejo na próxima aula, um grande abraço e tamo junto!